Vamos anunciar da questão. A Sociedade Empresária do Ramo de Comunicações, a Notícia Brasileira, com sede no Brasil, celebrou contrato internacional de prestação de serviços de informática com a Sociedade Empresária Santiago, com sede no Chile. O contrato foi celebrado em Buenos Aires, capital argentina, tendo sido estabelecido como foro de eleição pelas partes Santiago, se porventura houver necessidade de resolução de litígio entre as partes. Diante da situação exposta à luz das regras de direito internacional privado veiculadas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e no Estatuto Processual Civil Pátrio, Código de Processo Civil, CPC, assinale a alternativa correta. Bem, estamos diante aí novamente de aplicação de legislação aí ou não estrangeira. Estamos diante da qualificação da questão. Bastante atenção. Toda vez que tiver um elemento estrangeiro na questão, seja um elemento pessoal, seja um elemento contratual, obrigacional, seja um bem, qualquer elemento estrangeiro, necessitamos primeiramente de qualificar a questão, identificar esse elemento. Uma vez que nós identificamos esse elemento, nós aí poderemos partir para o passo seguinte, que é dizer qual a lei será aplicada. Então, primeiramente, nós temos que identificar a questão. O que é que a questão fala? A questão fala de uma obrigação, a questão fala da capacidade das partes, a questão fala de um tipo de contrato. O que é que ela fala? Então, nesse caso em concreto, estamos falando aí de um contrato internacional. O contrato internacional foi realizado por uma empresa brasileira e uma empresa argentina, ambas as partes. Porém, o contrato foi realizado em Buenos Aires. O local de celebração do contrato aí foi em Buenos Aires. Então, nesse caso, teremos aí, circula aí o local de celebração do contrato. A nossa lei já de introdução à norma de direito brasileiro já fala aí do local de celebração do contrato, o artigo 9º. Vamos lá, acompanhem. Olha aí, o artigo 9º. O artigo 9º fala: para qualificar e regir as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, a obrigação nesse caso seria a obrigação, o contrato se constituiu em Buenos Aires, aplicando isso aí nesse caso a lei de Buenos Aires, aplicando nesse caso a lei da Argentina. Vamos às alternativas, acompanha comigo. No tocante à regência das obrigações previstas no contrato, aplicar-se-á a legislação chilena, já que Santiago foi eleito foro competente para se dirimir eventual controvérsia. Bem, apesar de Santiago ter sido eleito foro competente, uma coisa é a eleição do foro, uma coisa é discutirmos a competência da Justiça de Santiago, outra coisa é discutirmos a lei aplicável. Ok? Sabemos que o Brasil pode ser competente para conhecer de um caso e aplicar uma lei estrangeira. Por exemplo, se você identifica o artigo 9º da Lei de Introdução à Norma Brasileira, ele fala que vai se aplicar, nos casos de obrigações, nos casos de contrato, a lei do país onde elas se constituírem. Então, apesar da Justiça Brasileira ser competente ou não para o caso, uma coisa é a competência, uma coisa é a aplicação da lei estrangeira. A Justiça Brasileira pode ser competente, porém aplicar a lei estrangeira. Então, a letra A está errada quando fala da aplicação da legislação chilena. No caso em concreto, seria o artigo 9º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Deve-se aplicar, no caso concreto, a lei do local onde se constituiu o contrato. O contrato foi constituído, por exemplo, em Buenos Aires e não no Chile. Então, a Justiça chilena pode até ser competente para conhecer da ação, porém a lei aplicada não seria a lei chilena. Vamos lá, acompanha comigo a próxima alternativa. Nos contratos internacionais, a lei que rege a capacidade das partes pode ser diversa da que rege o contrato. É o que se verifica no caso exposto acima, perfeitamente. Letra B é justamente a letra correta. Ou seja, nos casos em concreto, uma coisa é a capacidade das partes, pode ser uma relação a uma lei. E a questão da rege a capacidade das partes, que pode ser diversa, que rege a capacidade dos contratos. Então, a lei que rege a capacidade das partes pode ser uma e a lei que rege o contrato pode ser outra. Justamente a aplicação do artigo 7º e artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aí, respectivamente. Por exemplo, o artigo 7º fala: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, tratando-se de pessoa, tratando-se dos direitos de personalidade, aplicamos a lei do domicílio. E tratando-se de contrato, nesse caso de obrigações decorrentes do contrato, aplicamos a lei do local de constituição da obrigação, o local de realização da obrigação, o artigo 9º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, que fala: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. Portanto, podemos ter duas formas. Se a questão que está sendo discutida é em relação à parte,
a capacidade das partes, a aplicação do artigo 7º. Se a questão está sendo contida em relação à obrigação, aplicação do artigo 9º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Portanto, letra correta, a letra B de bola é justamente a letra correta dessa questão. Vamos às outras alternativas. Letra C. Como a execução da obrigação avançada entre as partes se dará no Brasil, aplica-se obrigatoriamente no tocante ao cumprimento do contrato a legislação brasileira. Não, né? Não aplica-se a legislação brasileira, uma vez que a própria artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aí, ele já diz que aplica-se a lei do local onde o contrato foi celebrado, onde a obrigação foi constituída. Nesse caso seria a lei argentina, já que o contrato foi celebrado em Buenos Aires, ok? Acompanhe comigo a próxima alternativa, a letra D de dado. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro veda expressamente o foro de eleição, razão pela qual é nula, ipso juri, a cláusula estabelecida pelas partes nesse sentido. Bem, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não veda expressamente a questão da escolha do foro, que é justamente a autonomia da vontade. Não existe essa vedação expressa aí na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola.